Nesse tópico, vamos fazer uma comparação entre os três métodos de custeio visto em aulas passadas. Considere uma fábrica de roupas, onde são produzidas camisetas e camisas e são desenvolvidas, entre tantas outras, as atividades de comprar materiais, cortar e costurar. No quadro temos os produtos, a produção mensal, o valor do preço unitário, o valor total de vendas. E para o cálculo devemos considerar que tudo que foi produzido foi vendido. Então aqui podemos ver que a produção mensal de camisetas é de 10 mil, de camisas de 5 mil, o custo unitário, o preço unitário de venda da camiseta é de 8, da camisa é de 12, o total de vendas com camisetas será 10 mil vezes 8, 80 mil, e o total de vendas com camisas, 5 mil vezes 12, que dá um total de 60 mil. Os custos diretos por unidade são, para cada camiseta, R$ 2,00 de tecido, 50 centavos de mão de obra direta, dando um total de R$ 2,50 por unidade. E para as camisas, R$ 2,00 para tecido, 80 centavos de mão de obra direta, totalizando R$ 2,80. Em relação aos custos indiretos e despesas, temos 15 mil de aluguel, 10 mil de material de consumo, 8 mil de despesas com vendas, totalizando 33 mil. Primeiramente, vamos calcular utilizando o método de custeio baseado em atividades. Então, as atividades que nós temos são atividades nos departamentos de compra, que seria comprar os materiais, e no departamento de corte e costura, que seria cortar e costurar. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para aplicar o custeio ABC seria identificar as atividades relevantes em cada um dos departamentos. Depois, a gente vai atribuir os custos a essas atividades. Então, por exemplo, a atividade de comprar os materiais tem um custo de 13 mil. A atividade de corte e costura, que seria a atividade de cortar e costurar, que está no departamento de corte e costura, custa 20 mil, totalizando 33 mil. O terceiro passo é fazer um levantamento dos direcionadores das atividades e o levantamento da quantidade desses destinadores para cada produto. Então, aqui temos os departamentos de compra com as atividades comprar os materiais e o departamento de corte e costura com a atividade cortar e costurar. Os direcionadores serão para comprar materiais o número de pedidos e para cortar e costurar o tempo de corte e costura. Aí nós temos alguns dados aqui. Então, para as camisetas são feitas 100 unidades, um pedido de 100 unidades, e para camisas 150 unidades, totalizando 250. E o tempo de corte e costura de 1.500 para as camisetas e 2.000 horas para as camisas, totalizando 3.500 horas. Após isso, vamos ver qual é o custo de cada atividade conforme seus direcionadores. Então, a gente tem aqui que o custo total, que seria comprar materiais, é de 13 mil. Aí aqui nós temos o direcionador número de pedidos. Então, camisetas são 100, camisas são 150, totalizando 250. Então, se a gente calcular a proporção de camisetas no total, nós podemos dizer que 100 dividido por 250 vezes 100 dá 40%. E, consequentemente, a proporção de camisas será de 60%. Após a gente calcular essas porcentagens de 40% e 60%, a gente vai multiplicar essas porcentagens pelo custo total. Então, o custo que vai ser atribuído às camisetas será de 40% de 13 mil, ou seja, 5.200. E as camisas de 60% de 13 mil, ou 7.800, totalizando os 13 mil reais, que são os custos com compra de materiais. Depois, vamos fazer a mesma coisa, só que agora para cortar e costurar. Então, temos um custo de 20 mil.
Nesse caso aqui, o nosso direcionador é o tempo de corte e costura. Então, as camisetas levam um tempo de 1.500 horas para cortar e costurar e as camisas 2.000 horas para cortar e costurar, num total de 3.500 horas. Se dividirmos 1.500 por 3.500, temos 42,85%. E 2.000 por 3.500, 57,15%. O custo, então, de cortar e costurar será 42,85% de 20.000, que seria 8.570 para as camisetas e 57,15% vezes 20.000, que dá 11.430 para as camisas, totalizando o custo de 20.000. E o quarto passo será demonstrar os resultados. Então, aqui, ó, nós temos receitas vendidas, 80.000 com camisetas e 60.000 com camisas, totalizando 140.000. Aí, dessas receitas, vamos subtrair o valor gasto com tecidos e mão de obra para os dois tipos de produto. E assim teremos os custos diretos, né? Então, aqui nós teremos 25.000 de custos diretos para a camiseta e 14.000 de custos diretos para a camisa. Desses valores ainda, né, da receita, a gente vai subtrair também os custos indiretos, que seriam a compra dos materiais e cortar e costurar, que são esses custos que a gente acabou de realizar. Então, subtraindo todos esses custos, os de 25.000 e os de 13.770 para a camiseta dos 80.000, nós temos um resultado antes do imposto de renda de 41.230. E fazendo a mesma coisa para as camisas, subtraindo de 60.000 os 14.000 de custo direto e os 19.230 de custos indiretos, temos o valor de 26.770. Agora vamos ver como que ficaria o cálculo para o custeio variável. Então, aqui temos, né, a mesma tabela com a quantidade vendida, o valor unitário e o faturamento. Para fabricar as camisetas e as camisas, é preciso comprar o tecido, que é a matéria-prima, e outros insumos, como botões e linha, que serão usados na produção. Aqui o importante é saber a quantidade realmente utilizada na produção dos itens e não o total da matéria-prima e insumos comprados. Então é essencial saber as quantidades de tecido usado para fazer cada camiseta e cada camisa. Dessa forma, fazendo um cálculo simples, podemos chegar no custo variável unitário, que é a quantidade de matéria-prima consumida multiplicada pelo preço da matéria-prima. Somando o custo unitário de cada matéria-prima, temos o custo variável do produto. Por fim, multiplicando o custo variável pela quantidade vendida, temos o custo variável total ou o custo do produto vendido. Muito importante lembrar que para conseguir chegar a um valor preciso da quantidade de matéria-prima usada para cada produto, o processo produtivo da empresa precisa estar bem estruturado. Então, nesse caso, nós temos o quanto que a gente consome de tecido e linha em cada camiseta e em cada camisa. E temos o preço desses materiais por metro. Então, eu consumo 1,5 metro de tecido a R$ 2,00 o metro. Eu consumo 3 metros de linha a 10 centavos o metro. Então, dessa maneira, eu consigo multiplicar o preço da matéria-prima pela quantidade consumida e eu tenho o custo variável unitário. Então, dessa maneira, eu chego que o meu custo variável para a camiseta é de R$ 3,30 e para a camisa de R$ 6,50. Se nós multiplicarmos esse custo unitário pelo total que será vendido, que no caso é 10.000 camisetas e 5.000 camisas, nós chegamos no custo variável total. E agora, um exemplo, né, do método de custeio por absorção. Então, aqui, para calcular por esse método, a gente precisa saber os custos fixos da empresa, né? Então, nós temos aqui o aluguel, a mão de obra direta e o total de 24.000. Então, esse total de 24.000 seria o custo fixo dessa empresa. Lembrando que para calcular pelo método anterior, nós não consideramos o custo fixo.
Para fazermos o cálculo, precisamos de achar um direcionador de custos fixos, que vai mostrar a forma como cada produto vendido absorve o pagamento de um pedacinho desse custo. Então, a gente vai dividir esses custos fixos entre os produtos que foram fabricados. O direcionador mais utilizado é o tempo de produção de cada item. Assim, vamos supor que cada camiseta leva 20 minutos para ser produzida, enquanto que cada camisa demora 25 minutos. Ao multiplicarmos esse tempo pelo número de peças feitas no mês, temos 200.000 minutos para confeccionar as 10.000 camisetas e 125 minutos para fazer as 5.000 camisas. Agora que temos o tempo necessário para a produção de cada item, o tempo total de produção será de 325.000 minutos, que é a soma dos dois tempos anteriores. E também os custos fixos. Temos também os custos fixos, podemos encontrar o quanto que cada unidade vai absorver desses custos fixos. Então, para isso, basta fazer uma regra de 3, multiplicando o valor total dos custos pelo tempo total de produção de cada item. Então, 24.000 por 200.000 dividido por 325. Aí a gente vai ter o custo das camisetas. E 125.000 dividido por 325.000 vezes 24.000, temos o custo das camisas. Então, como é que fica aqui, ó? Esses dados colocados em tabela. E aí a gente chegou que o valor unitário de custo fixo a ser considerado em cada camiseta é de 1,47 e em cada camisa é de 1,84. Então, esses custos fixos nós vamos somar nos custos variáveis que a gente calculou anteriormente, que era o 3,30 e o 6,50. E aí, comparando os três métodos, temos que, pelo custo ABC, a camiseta sai por 3,88 e a camisa 6,65. Pelo custeio variável, que não considera o custo fixo, a camiseta sai por 3,30 e a camisa 6,50. E pelo custeio por absorção, que a gente soma a esses custos variáveis os custos fixos, a camiseta sai por 4,77 e a camisa por 8,34. E aí, o que a gente tira disso tudo, né? Vocês perceberam que o valor final do custo, ele é bem diferente do método de absorção, ele ficou bem diferente do custo do método variável. Por isso, né, que a gente tem que pensar qual o método mais adequado para o negócio, porque isso vai refletir diretamente no preço final do produto. Normalmente, esses cálculos são feitos de modo automático, seja por meio de planilhas, seja por uso de softwares programados para isso. Dificilmente essas contas são feitas à mão, porém, é imprescindível que os empresários, gestores e até os encarregados da área de produção entendam de onde vem cada número e índice envolvido no processo produtivo. Por hoje é só e até a próxima!